Voltamos aqui no Além da Notícia. Hoje nós estamos falando sobre a reta final das eleições 2018, um time aqui de convidados. Eu já quero trazer aqui a discussão com a qual a gente encerrou o bloco anterior. Estávamos falando sobre esse fenômeno dos caciques que continuam sendo reeleitos e parece eles vão continuar também, juntamente com alguns partidos, predominando no Congresso Nacional. Naue, qual é a sua avaliação sobre isso também? O que poderia ajudar o eleitor a observar isto? Que esses candidatos que são apresentados constantemente na mídia como maus políticos, o que fazer para que eles não voltem? E para que não se vote neles? Precisa elucidar o sistema. Eu não consigo pensar nesse momento em uma saída fácil, rápida e eficiente, porque, como disse o Alexandre, o sistema ele criou um fantasma, porque também, né, pegando aqui, tomando as palavras do Ronan para mim, o sistema ele não foi criado para ser entendido. Há uma desinformação sobre o sistema e aí, né, a gente tem um elemento de tempestade perfeita aí, porque você tem, por um lado, a questão de as pessoas estarem questionando toda e qualquer informação que chega, acreditando exatamente no que elas querem. E aí, quando a gente está falando desses cacicões, a gente está falando de pessoas que têm a possibilidade de controlar determinados tipos de pauta, etc., e jogar ali naqueles microespaços, né, como, por exemplo, o WhatsApp, para um determinado nicho de pessoas, informações sejam favoráveis. Segundo, que a atividade parlamentar, além das leis e tudo, envolve a fiscalização dos atos do Poder Executivo e a aprovação de emendas parlamentares para levar dinheiro para determinadas localidades. Então, muitas vezes, esses políticos proeminentes, eles se sobressaem dentro desses grotões porque eles conseguem levar investimentos, eles conseguem construir uma ponte, eles conseguem deixar uma pista asfaltada, eles conseguem botar meio fio. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa realidade. Então, a pessoa não tem uma informação adequada e não conhece o sistema, acaba adotando aquela figura política como uma espécie de pai, né? E a gente tem aqui no Brasil essa tendência a esse sebastianismo, mas é uma versão ainda pior, porque a gente quer alguém para resolver os nossos problemas. A gente não quer... E o mais interessante, a pessoa ficou satisfeita com a ponte, mas continua insatisfeita com a cidade inteira que está abandonada. Exatamente. E aí você tem uma combinação explosiva de desinformação com um sistema eleitoral que dificulta a oxigenação. Aí pronto, esses caras vão se perpetuando até o momento que eles literalmente cansam e aí já tem alguém pronto para herdar esse espólio político. Desestimula, Ronan. Por exemplo, eu olho aqui no Distrito Federal, por exemplo. Eu vejo ali uma lista, um monte de nomes, por exemplo, para senador. E aí eu vejo que os senadores que provavelmente serão eleitos são aqueles que bem que poderiam já ficar em casa. Mas aquele que se colocou à disposição, por causa desse sistema já aqui mencionado, não lhe dá chance, visibilidade de ser eleito. É isso que desestimula a pessoa de bem a entrar na política? Talvez. Pode ser essa complexidade, essa falta de informação de como, né, cada votação se dá. Porque, veja, para o Senado, o sistema de votação é majoritário. Então, você está realmente votando naquela pessoa, né? Você não está votando no partido dela ou em pessoas que ela estaria ligada, né? No máximo, você está votando nela e nos suplentes dela. Então, fica mais fácil você identificar em quem você realmente acredita. Quando a gente parte por sistema proporcional, que é o sistema de votação para os deputados federais, né, que vão nos representar na Casa do Povo, e para os deputados estaduais e distritais, que vão nos representar dentro do Estado, a gente tem aí uma problemática relacionada a esse sistema, porque o sistema proporcional, ele é baseado em ideologias partidárias ou baseado em ideologias de partidos que se juntam em coligações. Hoje a gente tem uma infinidade, né, de partidos políticos. Então, como identificar realmente qual é a ideologia daquele partido? Se você pega o estatuto de partidos que, por exemplo, falam que são sociais, né, basicamente todos são muito parecidos no que eles acreditam, mas existem detalhes ali que muito pouco mudam. Então, geralmente essas coligações, se a gente fosse pensar de uma forma coerente, elas teriam que se dar em relação a partidos, né, que teriam uma ideologia parecida, e a gente não visualiza isso.
A gente tem, por exemplo, candidatos, né, que têm nome e que vêm de uma linhagem do que seria, não sei, uma direita ou uma esquerda, e que estão coligados, ele está num partido que teoricamente tem essa ideologia e os partidos que estão coligados não. E aí o eleitor não consegue vislumbrar que ele dando o voto em quem ele acredita, ele no sistema proporcional tem que ter atenção em quem essa pessoa que ele acredita está ligada, a quem essa pessoa está ligada. Às vezes a pessoa que vai na sua porta pedir o seu voto e você acredita nela, está ligada a uma pessoa que você realmente tem ojeriza, né? Isso, infelizmente, é o que mais acontece. A pessoa não está atenta a isto. Ela votou naquela coligação, naquele candidato, e aí ela elegeu aquela turma toda ali, ia a coligação, tem ali ideologias, princípios, valores, que talvez sejam contrários àquilo que você votou na pessoa. Justamente. Não é? É um perigo muito grave. É perverso isso. Eu posso mudar aqui agora de fenômeno, para a gente tratar mais um fenômeno? Vamos embora. Vamos lá agora para o fenômeno Geraldo Alckmin e suas alianças. Até esta quinta-feira, Geraldo Alckmin não conseguiu deslanchar nas pesquisas. O maior tempo de TV, o maior tempo de rádio, o maior número de partidos apoiando. E, se não me engano, em apenas 2 ocasiões, entre 1989 e 2014, o candidato com maior espaço de propaganda saiu derrotado nas eleições presidenciais. Na primeira eleição, foi Ulisses Guimarães com 22 minutos diários na TV. E no segundo caso foi o José Serra em 2002, tinha maior tempo, também não foi eleito. Como a gente entender, acabou agora a questão, acabou o peso da TV, do rádio e das alianças políticas nas campanhas eleitorais, Bandeira? De jeito nenhum. Né? Ainda é super importante a questão do tempo de televisão, a distribuição aí das forças políticas, porque elas constituem não só um arranjo para que se possa fazer campanha eleitoral. Né? A gente tem que entender que nesse processo aí o fenômeno é outro. Né? A gente tem sempre no processo de comunicação quem fala, a mensagem e quem escuta. Né? Se você não consegue dar liga entre quem fala a mensagem e quem escuta, a mensagem precisa ser aderente a quem está falando e a população tem que estar predisposta a ouvir essa mensagem. Né? O caso que você citou de Ulisses Guimarães era um programa grande, era um programa disperso e era um programa onde o próprio partido não o apoiava. Né? A gente precisa lembrar que lá, quando Ulisses Guimarães lançou no peito a sua candidatura, a própria legenda dele não o apoiava. Nesse caso do Alckmin, o que aconteceu claramente é que o eleitor tradicional do PSDB migrou em massa para o Bolsonaro. Você vê pelos estratos, tanto sociais, demográficos, você observa que esse eleitor que votou em todas as últimas 4 eleições com o Partido da Social Democracia Brasileira, ele está hoje em peso dentro da candidatura do Bolsonaro. A culpa não tanto do Alckmin, né? Existe, lógico, uma culpa do Alckmin. O Alckmin ele trouxe um modelo de campanha que a população não queria saber. A população nessa campanha ela não está interessada em proposta, ela não está interessada em ideologia, ela está interessada no messianismo e no personalismo dos candidatos que estão aí. Né? Então, ele começou o programa eleitoral dele muito falando sobre as questões de propostas, essas coisas todas, né? E somente depois do segundo terço de uma campanha curta é que ele entendeu que havia uma grande polarização e ele precisava disputar uma terceira via dentro desse processo eleitoral. Televisão vai continuar sendo importante, né? As pessoas estão dizendo que é a eleição da internet, mas não ainda é a eleição da televisão, porque o advento até mesmo do Bolsonaro, a gente vai observar um pouquinho mais na frente aqui na nossa conversa, o que ele ganhou de 0,800 da cobertura da televisão por conta do atentado à vida dele, permitiu uma humanização e uma oxigenação da própria campanha do Bolsonaro, mas o fenômeno do Alckmin é que ele estava no momento errado, no partido errado, fazendo a coisa errada, então não tinha como dar certo. Naui, acrescenta? Acrescento. Eu ponho o Bolsonaro e o Alckmin no mesmo campo teórico. Atuação nos microespaços. Eu sempre bati na tecla que as eleições esse ano continuariam sendo da TV
e que as redes sociais teriam potencial de tão somente destruir candidaturas. Elas não conseguiriam ser definitivas para aquela pessoa ter uma oxigenação e avançar. Beleza. E aí o ponto do Bandeira, ele vai exatamente onde eu quero chegar. Messianismo, extremismo e daí para frente. Então você tem um grupo que consegue atuar muito bem nesses microespaços, e por microespaços eu digo Instagram e WhatsApp, e aí consegue direcionar a mensagem de uma forma ainda mais eficiente do que a gente viu com Trump, por exemplo, que não foi uma coisa, né, lá muito legal. Tanto é que o Mark Zuckerberg vem dando esclarecimentos aí para diversos órgãos políticos e afins, enfim, não cabe mencionar mais do que isso aqui. Mas você tem aqui, nesse cenário, essas atuações dos microespaços que derrubam as candidaturas em locais onde essas pessoas não alcançam. Por quê? Primeiro, TV. Por que a TV é muito importante? Mídia espontânea. Não só a questão da facada e tudo, mas desde antes, o Bolsonaro vem tendo uma mídia espontânea por diversas razões. Algumas, né, infelizmente, bem lamentáveis, outras nem tanto, mas ele vem tendo mídia espontânea e vai ficando o nome dele na cabeça das pessoas. Aí ele entra no impeachment e faz um discurso forte, dizendo uma coisa bem complicada que polariza, termina de polarizar ele com a turma que está aí. Então ele conseguiu essa mídia espontânea. E que a princípio deveria prejudicá-lo e parece que não prejudicou. Exato. Por quê? Porque aí foi pro Vale Tudo. E depois disso, né, trazendo para o lado do Alckmin, a comunicação, até onde eu sei, se ela é efetiva se a pessoa com quem você se comunica entende o que você está falando. Se a pessoa com quem você se comunica não entende o que você está falando, você fracassou. Então, faltou a atuação dos demais candidatos, sobretudo o Alckmin, que tinha um poder, né, tem um poder muito grande nesses microespaços, e principalmente faltou ter esse destaque na mídia espontânea, porque o nome dele não era muito falado. Vamos, né, agora pegando o exemplo da Marina Silva, por exemplo, a imagem que ficou dela é que ela aparece só de 4 em 4 anos. Isso não é tanto uma verdade, ela só não consegue ter E de uma mídia pessoa espontânea. indecisa, né, que não tem um posicionamento firme sobre nada. Exato. A gente sabe que tem uma série de outros fatores aí, né, que colaboram para isso, mas ela acabou tendo isso. Por quê? Porque ela ficou, né, 4 anos sem conseguir ter uma aparição e tudo. Agora, o Bolsonaro, ele conseguiu se inserir na mídia, semanalmente esse cara é citado, então acabou ficando na boca da população. Muito bem, a gente vai continuar. Quero ouvir o Ronaldo. Ronaldo, algo também sobre isso? O fenômeno da campanha do Geraldo Alckmin que não andou, não decolou? Pode ser que essa situação, ela tenha, para mim, né, o ponto principal dessas eleições é a falta de conhecimento de como é que o sistema funciona, né? Então, a forma, por ser um sistema majoritário em relação à presidência e você ter a identificação da pessoa, né, não a identificação de partidos e tudo mais, a força da figura em si, ela ganha essa proporção, e aí a mídia espontânea, né, esses microespaços, eles se tornam mais importantes no sistema majoritário do que no sistema proporcional em si, né, que seria o sistema para deputados federais e deputados estaduais e distritais. Muito bem, gente. Olha, o nosso segundo bloco está ficando por aqui. No terceiro bloco, quero abordar o fenômeno Bolsonaro, que de fato não tinha tempo efetivo nos programas eleitorais de rádio e de televisão, e o fenômeno Haddad também, que é a força do PT, que se mostra sempre ali bem estabilizada. Já, na sequência do nosso programa.